Olá pessoal, segundo Direito Ambiental, sou o professor Pedro Campani. Falar rapidinho aqui sobre mais um efeito aqui da Lei da Liberdade Econômica na seara ambiental, ainda pouco debatido e uma questão, não vou dizer polêmica, mas bastante discutida, e que essa lei traz uma nova pimenta aí nessa discussão, que é desconsideração da personalidade jurídica em questões ambientais, tá? A Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe um novo regramento para o Código Civil na desconsideração da personalidade jurídica, tá? Ela traz uma mudança diferente no artigo 50, e que ela diz que deverá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica no exercício das suas atividades, né? E na questão ambiental, também há uma regra própria na Lei 9.605, né, que é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para reparar os danos ambientais sempre que houver um empecilho ou dificultar o patrimônio da pessoa jurídica para o real ressarcimento dos danos provocados por um acidente. No direito existe essa discussão, são dois tipos de desconsideração da personalidade jurídica. O que é desconsiderar a personalidade jurídica? Eu tenho uma empresa, um CNPJ, uma pessoa jurídica. Ela tem uma autonomia patrimonial. A responsabilidade dela está limitada ao que ela tem de bens para poder pagar os seguros, tal, na sua responsabilidade. Em determinadas situações, o patrimônio daquela empresa é insuficiente para arcar com suas responsabilidades. Quando você vai poder desconsiderar essa pessoa jurídica e ir na pessoa dos seus sócios, né? Ou pessoas que participam dessa sociedade, tá? E aí vai depender do tipo de dano e na questão. No direito civil, danos gerais, danos de contrato, rompimento de contrato, e coisas do gênero, você tem o que a gente chama de teoria maior, ou seja, só vai desconsiderar a personalidade jurídica se houver confusão patrimonial, ou seja, os bens de uma empresa ou dos seus sócios estão misturados, os sócios da caixa da empresa, a empresa pega dinheiro da conta do sócio e coisa do gênero, ou desvio de finalidade. A empresa está fazendo uma coisa que não estava sendo do seu objeto, estava assumindo um risco. Na questão ambiental, você adota o que chama de teoria menor, ou seja, basta uma dificuldade de obtenção ou de reparação desses bens do dano ambiental pelo patrimônio da empresa para você poder já ir na pessoa do sócio. Então, uma coisa não veio a outra. A teoria do menor do direito ambiental se preserva porque está em lei específica, uma lei especial, a Lei 9.605 de 98, não se confunde com a regra geral que é do Código Civil e que agora é alterada por essa Lei da Liberdade Econômica. Mas eu trago uma reflexão aqui. A legislação, apesar de não mudar os requisitos para a aplicação dessa teoria, ela traz regras interpretativas muito importantes aos juízes na aplicação de qualquer desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque ela traz como mandamento geral, ter que se preservar o patrimônio da pessoa jurídica antes de fazer uma desconsideração desse patrimônio. E isso se aplica para qualquer forma de desconsideração, tanto na regra especial do direito ambiental quanto na do direito civil ou do direito consumidor. Por quê? Porque muitas vezes você desconsiderar de plano, já no primeiro momento a ação, você pode criar efeitos de contrato, efeitos financeiros sobre os sócios dessa empresa ou empresas que são sócios de outras empresas, que podem botar em risco a vida da própria empresa, tá? Então é importante que essa lei traz um sinal que não pode ser ignorado pelo judiciário de que, sim, existem esses mecanismos, mas eles são excepcionais. Tá? Então é muito comum você ver ações de dano ambiental que o MP já pede a desconsideração da pessoa jurídica no dano já no primeiro momento e já vai para cima dos sócios. Eu já vi casos até do MP colocar os sócios como corréu de uma empresa limitada, o que é um absurdo, porque não é o MP que escolhe se a pessoa jurídica que causou o dano, vai da pessoa jurídica. Se ela não puder honrar, aí você pede a desconsideração, que só depois que um juiz dá, você vai para cima do sócio. Como pode um sócio ser poluidor direto ou indireto de uma empresa que ele participa, né? No mínimo trágico, para não dizer cômico, uma situação dessa. Então, essa lei ela traz uma premissa muito clara, assim, que pode-se desconsiderar, sim, não se muda os requisitos, pelo contrário, ela até trouxe para a parte civil coisas mais sofisticadas, mas, como regra geral, desconsiderar só com ordem judicial e de forma excepcional.
cabe àquele que propor ação civil pública dizer, olha, não tem condições de fazer a reparação do dano. E aí depois vai ser um outro vídeo que eu vou falar, que é quem calcula o dano do quê? Porque esse outro drama atualmente que a gente vem vivendo nos tribunais. A gente vive ações aí bilionárias, literalmente bilionárias, em que se chutam números com base em quê? Com base no filme, com base num caso dos Estados Unidos, com base, sei lá, na astrologia. Chutam-se números em ações de indenização. Isso, coloca-se o terror nas empresas, cria-se um pandemônio processual, entendeu? E aí agora vai se pedir desconsideração da personalidade jurídica, tá? Isso pode ser até um meio de até fraudar a desconsideração da personalidade jurídica. Você faz uma ação milionária, uma empresa pequena, diz que não tem como morgar e vai para cima dos sócios, né? Se não se comprovar um cálculo mínimo para o dano, você também está agindo de má fé processual. Bom, mas esse é assunto para outro vídeo, tá bom? Pessoal, obrigado, sou o professor Pedro Campanha, esse aqui é o Seguro Ambiental. Quem gostou, curte aí, quem não gostou, reclama. Obrigado, até o próximo vídeo. Abraço a todos.